mais fundamento. Não é mais agora essas observações de dias, de lei, de princípios, que vai fazer diferença na vida de um crente. Então Paulo denomina essas pessoas que entenderam que agora está tudo em Cristo, e somente o fato de nós crermos e nós servirmos a Cristo, e não mais nada a respeito além disso, ele diz que esses crentes são os crentes denominados pelos fortes. Só que eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai falar dos crentes fracos, ele diz que aqueles que são enfermos. Os fracos ele chama de enfermos. Ele diz que essas pessoas ainda não tiveram o amadurecimento ou conhecimento na fé, mas são crentes, e ele trata essas pessoas dentro da igreja como cristão, e ele exorta agora não somente os fracos, mas ele exorta aos fortes para que eles recebam essas pessoas, sem discussão, que eu acho que é o mais difícil para nós na igreja atual, que nós vimos esses debates e essas questões que as pessoas começam a brigar sobre eleição, sobre predestinação, sobre arminiano, sobre a questão de livre-arbítrio, se eu tenho escolha, se não tem, se perde salvação, se não perde salvação. O apóstolo Paulo diz que essas questões não devem ser discutidas. São coisas que não devem fazer parte do nosso relacionamento como igreja. Se todos os dois grupos acreditaram que Jesus Cristo foi para aquela cruz e morreu naquela cruz pelos seus pecados, e a obra da cruz nos deu vida eterna, ele disse que as demais coisas que são relacionadas à vida cristã, ela não deve ser discutida. Ela não deve ser levada a opiniões. Então, nós temos muitas divisões hoje dentro da igreja cristã, e eu falo dentro da igreja cristã, eu falo dentro do corpo de Cristo, pelo fato de as pessoas quererem receber dentro dos seus ensinamentos como verdade única aquilo que ele entende sobre as coisas secundárias. O que são coisas secundárias? Coisas primárias são: Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Primária, não muda. Essa daí o Paulo vai conversar com os Gálatas, em toda a carta do Gálatas, Paulo disse que eles não conheceram ainda a graça. Por quê? Porque eles estão achando que eles precisam fazer alguma coisa além de Cristo para ser salvo. Mas aqui o apóstolo Paulo já está dizendo que essas discussões de quem guarda e quem não guarda, de quem faz e quem não faz, elas não são coisas que são tão necessárias. Então ele diz que Paulo exorta esses crentes para que eles não pequem. O fato deles não terem uma compreensão do que Deus fez por eles por completo, ou aquilo que Deus realizou, que Deus chamou para viver, não faz deles menos ou mais cristão ou mais fraco do que os outros. Então ele diz que todos são irmãos em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que são fracos na fé. Por que são fracos na fé? O apóstolo Paulo vai dizer por quê. Eu acho que isso é muito interessante nós entendermos essas coisas. Por que nós temos que amar essas pessoas e talvez compreender que não precisamos levar isso em julgamento? Porque não tem descobrido ainda o significado da liberdade da vida cristã. Eu acho que isso é muito interessante nós pensarmos nisso. Eles não compreenderam ainda, e eu quero dizer para vocês, gente, é difícil até para nós. Por quê? Porque no fundo do seu coração ainda são legalistas. E o que acontece ainda? Vê o cristianismo como uma questão de regras e regulamentos. Tá? Não pode fazer isso, não pode ir ali, não pode comer disso, não pode fazer esse tipo de coisa. Então eles acreditam ainda que os regulamentos que as igrejas estabelecem são os fundamentos para que eles ainda possam ser salvos. E daí o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, elas foram salvas em Cristo Jesus, mas ainda a sua vida é governada por um legalismo. As suas vidas ainda são governadas por uma série de leis e observações. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem pessoas assim? Essas pessoas ainda são governadas porque elas não conseguiram entender que a cruz ou a obra de Cristo na cruz, a graça de Deus, nos liberta a vivermos uma vida não mais preso a todas essas coisas. Ela nos liberta por completo.
Nós também muitas vezes somos assim. Por quê? Porque nós muitas vezes acreditamos que as nossas obediências podem fazer com que Deus nos ame mais ou que nos ame menos. Você já sentiu essa sensação de que você está orando, e você está lendo, e você está buscando a Deus, e você está ali numa vida de comunhão com Deus, é que nem eu digo de vez em quando os irmãos estão voando baixo, e você entende assim, Deus agora está feliz comigo. Não é assim? Porque eu estou olhando para mim ainda. Deus está feliz com você por causa da cruz. E Ele não está mais e nem menos feliz com você. Ele sempre vai te amar, de toda forma. O Henrique está ali. Se ele começar a atravessar um asfalto correndo sem olhar para o lado, e a Rita vai dar vai dizer, não vai lá porque o carro vai te pegar uma hora. Uma vez a duas, avisa a três. Na quarta vez a Rita pega uma vara e dá uma tunda nele. A Rita deu uma tunda nele porque odiava ele? Não. O amor dela diminuiu quando ele começou a atravessar a rua? Não. O amor é o mesmo. O amor de Deus por nós, ele não diminui. Nós entristecemos o Espírito Santo com o pecado, mas o amor do Pai por nós não diminui e nem aumenta. Então, qual é o sentido da santidade? Ou de buscar fazer a vontade de Deus? É andar com Deus. Nós ganhamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e agora nós queremos... Quem é que quer viver uma vida de angústia, de tristeza e de escravidão? Quem é que não quer viver uma vida de bênção, de alegria, de paz, de satisfação, de viver um pedacinho do céu nesse mundo? Quem é que não quer? A obediência a Deus não é para ganhar as coisas. Claro que automaticamente a bênção, chegando mais perto de Deus, nós vamos ser mais abençoados. Mas as nossas obediências é para viver com Deus, é para desfrutar de Deus, é para andar e conhecer mais a respeito de Deus. Então Deus não nos ama mais ou menos. Deus nos ama em Cristo Jesus e pronto. E nós temos muita dificuldade, porque no mesmo tempo que nós achamos assim, que eu estou legal, muitas vezes também nós dizemos assim, não contamos para ninguém, mas dizemos para nós mesmos, se Jesus voltar hoje, eu acho que eu fico. Vocês estão rindo, né? Não é assim mais ou menos que a gente faz? Se Jesus voltar hoje, eu acho que eu fico. Por quê? Porque eu estou associando a minha vida com a minha salvação. Então, de alguma forma, nós também sofremos com essas mesmas coisas. Porque nós ainda somos legalistas. Nós ainda não conseguimos olhar que Deus amou nós sem que nós fôssemos capazes de merecer uma só bondade de Deus. Deus nos amou nós, sendo nós, que nem diz o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores. Então esta talvez seja uma das maiores dificuldades de nós de vivermos a graça de Deus. De entender que Deus nos ama por causa do seu Filho. E Ele não te ama mais ou menos. Pastor, mas quando eu vivo em pecado? Tem duas coisas. Se eu vivo em pecado ainda não me converti. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, Ezequiel vai dizer que ele vai dar um novo coração. E o Espírito que vai estar em nós vai fazer com que nós andemos. E todo crente que é crente verdadeiro, ele quer desfrutar das coisas de Deus. Ele quer andar com Deus. Ninguém mais quer voltar para o chiqueiro. Ninguém mais quer viver uma vida de angústia e de tristeza. Ninguém mais quer viver dominado pelo mundo. Todos vocês que estão aqui, a maioria de vocês que estão aqui, que são cristãos, vocês já pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de buscar a Deus? Como é que ficou o coração de vocês? Cheio de angústia, cheio de tristeza, não quer mais para culto, briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, briga com a mãe, não tem paz. Então, eu quero andar com Deus porque eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho segurança, não tenho medo, me enche do seu Espírito, me enche de vida. Mas nós somos aceitos por Deus somente pela graça. Somente pelo seu amor que esteve por nós em Cristo Jesus. Então essas coisas são umas coisas que muitas vezes estão nos nossos corações, que enchem nossos corações, que as obras podem ter um peso em nossos corações. Isso é orgulho ainda, isso é não compreender a graça.
É acreditar que porque eu estou fazendo alguma coisa eu posso ganhar o favor de Deus. Fazer certas coisas ou deixar de fazer outras coisas, Deus vai me amar mais ou me amar menos, e não é isso. Então nós precisamos entender que ainda nós queremos que Deus nos aprove. Ainda nós queremos que Deus diga para você, tu ganhou o céu, mas cara, tu tem um pouquinho de ti aí mesmo, porque olha como tu é esforçado. A nossa natureza caída e pecadores ainda diz para nós, você merece alguma coisa de Deus. E a graça diz não, a graça diz, Senhor, obrigado por tudo. Tu me ama mesmo eu sendo falho e pecador. É aquela música que tem, né? Deus me ama, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, Deus me ama. Porque muitas vezes as pessoas querem a Deus por seus caminhos, ainda não compreenderam que tudo em nosso acesso a Deus é fruto da sua graça, do seu amor no seu Filho. Ainda nós temos muitas vezes pensando que podemos fazer essas coisas para ajudar a Deus. De fato, não podemos fazer nada a Deus. Então Paulo diz que quando essas pessoas que são fortes, que sabem que essas pessoas chegam lá e tem aquela questão ainda de perca de salvação, que tem aquela questão de rituais, as coisas que eles fazem. Paulo diz que os fortes da fé não podem entrar em discussões ou até mesmo ignorar eles. Paulo diz que deve acolher. Uma vez eu tive uma discussão aqui na igreja e a minha esposa quis matar eu, daí eu disse para ela, mas eu não posso mentir. E eu disse que eu não achava na Bíblia nenhum versículo bíblico que fosse proibido fazer tatuagem. Pode falar? Se tiver... Não, tem algo, eu queria uma caneta. E aí, a minha esposa disse que eu não podia ter falado isso, porque as pessoas iam fazer esse tipo de coisa. Eu estava incentivando as pessoas a fazer aquilo que para ela era pecado. Obrigado. O que nós temos que entender que para mim é pecado. Mas na Bíblia eu não tinha nada para que dissesse que isso fosse pecado. E aí eu tenho muita dificuldade. Eu vou dizer para vocês, eu acho bonito uma pessoa botar um piercing no nariz, né, mulherada? Eu não acho bonito. Mas eu acho, tem pecado para isso na Bíblia? Não tem. Não tem. Eu acho bonito fazer uma tatuagem. Eu sempre digo, cuidado com o que tu faz, porque se tu fizer uma flor, quando ficar velho vai murchar, né? Já perde e daí é um problema, daí depois não tem mais o que fazer, tá? Murcha a flor, murchou, então olha o que tu vai fazer. Se tu fizer um desenho do boneco, vai ficar velho também, porque a pele vai enrugar e o boneco vai envelhecer. Por mais bonitinho que seja o boneco, vai ficar velho. Mas eu não acho base bíblica para dizer é pecado. Mas daí eu conversei com a igreja a respeito disso. Nós temos na nossa região as igrejas conservadoras. Entendeu? Então, se eu gosto muito de fazer e eu preciso fazer uma tatuagem, faço debaixo do braço. Que ninguém veja, porque como é que eu vou chegar num irmão, numa conservadora e dizer para eles, Pai do Senhor, meu irmão? Não precisa. A Bíblia diz que a liberdade traz para nós. Mas se eu gosto, se eu quero fazer, então tenha sabedoria. Por quê? Porque Paulo disse que o problema não está neles. Porque eles são fracos na fé. O problema é o forte querer se mostrar espiritual fazendo coisas para mostrar espiritual para o fraco. Paulo diz que isso é pecado. Isso é falta de amor pela igreja de Cristo. Isso ele está ofendendo a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós estamos fazendo algo para mostrar para o nosso irmão que eu sou liberto ou que eu sou espiritual e de alguma maneira eu faço com que o irmão peque ou se escandalize, Paulo está dizendo que eu estou pecando não contra aquele irmão, mas eu estou pecando contra Cristo. Porque Paulo vai dizer no versículo 3 e 4, quem é tu para que julgue o teu irmão? Por acaso tu é mais poderoso do que Deus?
Então Paulo já confronta esse irmão dizendo para ele, como é que tu vai pegar um irmão fraco na fé? Como é que tu vai pegar um irmão que não tem conhecimento bíblico, que vai fazer com que esse irmão... Eu sempre falo que uma vez eu estava numa fila para votar, acho que uns 8 anos atrás, eu acho. Daí tinha duas mulheres na minha frente, daí elas assim, conversando uma com a outra. Irmã, tu viste aquela irmã lá que anda só de coque? Daí ela assim, eu vi. Tu viu que ela nunca mais desmanchou o coque? Pois é. Por quê? Eu acho que ela cortou o cabelo. Daí daqui a pouco ela assim, e tu viste aquela irmã lá que não tem nenhum fio de cabelo preto na cabeça, branco na cabeça? Eu acho que ela pinta. Porque ela tem aquela idade que não tem um fio, que ela pinta o cabelo. Eu estava na fila atrás, dei vontade de dizer assim, Tiago disse que o pior pecado que tem é a língua. Gente, são fracos na fé. Acredito que pintar um cabelo branco, daí eles pegam, sabe qual é o texto que eles usam para falar isso? Eles usam o texto lá de Jesus dizendo, não podeis tornar um cabelo branco em preto, e nem mudar a tua estatura. Então ele diz o quê? É o texto que eles usam. Não pode transformar um cabelo branco em preto, então é proibido. Eu vou chegar para essa pessoa e dizer para eles que estão errados? Não adianta. Eu vou escandalizar, Então o apóstolo Paulo diz, ame eles. Eles são fracos na fé. O meu pastor que eu me converti, ele era um homem muito sábio. Ele dizia assim, irmãos, vocês vão a um aniversário, foram convidados para uma igreja, e a igreja é conservadora, então você faz o seguinte, amarra o teu cabelo, não bota brinco, bota uma saia e vai lá. Para que tu vai lá fazer? Para que tu vai lá botar batom vermelho, botar uma calça, se encher de joia? Para quê? Pintar as unhas. Se está pintado, ele diz, está pintado, tira e vai lá. Isso é amor. Isso não é quando a gente quer fazer esse tipo de coisa, rir, ou até mesmo de alguma maneira tirar sarro. O apóstolo Paulo disse que isso daí, ele é uma fraqueza espiritual. A minha liberdade não me dá o meu direito de fazer esse tipo de coisa. Paulo disse, eu preciso respeitar ele, porque ele é meu irmão na fé. Nós somos filhos do mesmo Deus e servimos o mesmo princípio de fé. Cristo Jesus morreu, daí Paulo vai dizer, Jesus morreu tanto por eles, quanto por vocês. Então ele diz, as pessoas fortes precisam acolher os fracos. Então a igreja ainda hoje sofre com todos esses problemas. A igreja ainda, ela não consegue associar esse tipo de coisa. E eu acho que a nossa igreja foi uma igreja que tem uma linha de pensamento muito diferente de todas as outras igrejas. E muitas vezes esse conhecimento que nós estamos a respeito da graça, que vocês têm que entender que o conhecimento da graça é uma coisa muito difícil. Não difícil de ter na Bíblia, mas as pessoas compreenderem a graça por um completo é difícil. Poucas pessoas têm compreensão da graça. Então a nossa própria igreja muitas vezes ela tem se tornado soberba nesse assunto. Ela tem se achado muitas vezes mais espirituais do que as outras igrejas, porque nós temos certeza de salvação. E nós muitas vezes acabamos julgando as pessoas por aquilo que elas não entenderam ainda, não compreenderam. Paulo diz, vocês não devem fazer isso. Vocês não devem fazer isso. Então ele diz, a vida de vocês, a liberdade que vocês têm, não pode fazer com que o outro irmão peque. Paulo trata esses tabus ainda, eu acho que é muito interessante nós falarmos aqui de comida, de bebida e todas essas coisas. Ele fala isso que na igreja de Roma era uma coisa que era muito corriqueira. Por quê? Porque Roma era como se fosse na nossa época de hoje, os Estados Unidos. Todo mundo queria ir para Roma. Todo mundo queria morar em Roma. Então Roma era uma capital do mundo daquela época que recebia pessoas de toda parte do mundo. E ali dentro
daquele contexto cultural, nós tínhamos judeus, nós tínhamos pessoas pagãs, nós tínhamos aí, falando de religiões, nós tínhamos todo tipo de religiões, nós tínhamos pessoas que tinham se convertidos, que eram das religiões pagãs, outras eram do judaísmo, e muitas outras vinham das próprias seitas judaicas, fariseus, zelotes, escribas, e todas essas seitas. Então essas pessoas se convertiam e traziam junto, na sua conversão, os seus princípios que eles tinham aprendido ao longo das suas vidas. E uma das coisas que você precisa aprender na vida cristã é que quando uma pessoa se converte a Cristo, entende o Evangelho, você precisa ter muita paciência com essa pessoa. Eu lembro que a minha esposa, quando se converteu, e meu irmão estava lá na minha casa e deu um raio na rua, e ela disse assim, era acho que 1 ano, 2 anos de crente, e ela bem agarrada, gritou, Santa Bárbara. Daí meu irmão, que Santa Bárbara, não sei o quê. Então, isso era coisas que estavam no coração ainda. Faziam parte da nossa vida ainda. Por quê? Porque são coisas que nós vivíamos a vida inteira pregnado esse tipo de coisa em nossas vidas, coisas que viviam nas nossas vidas ainda diariamente. Então a igreja, ela traz os seus tabus, as suas tradições para dentro da igreja. E aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos agora aprender a suportar os irmãos mais fracos da fé, a ensinar esses irmãos a andar. E aí nós temos certas coisas, obrigado, tem certas coisas que é muito interessante, que ainda hoje elas são corriqueiras na igreja. Eu me converti. Essa semana nós estamos vivendo o quê? Na tradição católica brasileira, ou do mundo, acho que é. A Semana Santa. Semana Santa. Então, para a Igreja Católica, essa semana é uma semana fundamental. O meu pai, ele não trabalhava na quinta-feira santa. E na sexta sequer deixava nós jogar bola. Tá? Só ia poder jogar bola no sábado. E eu digo para vocês, eles fazem carne? Nem pensar. E eu lembro de uma vez que a nossa igreja foi fazer uma festa, uma sexta-feira santa, foi se reunir num lugar, e nessa casa que eles foram se reunir era uma casa de sítio de uma pessoa que não era crente. E o cara chegou lá e estava comendo churrasco. E o que eles disseram para os caras? Tem nada a ver, não sei o quê, pá, isso é coisa de tradição. E o cara que chegou lá ficou escandalizado. Eu pergunto para vocês, precisava ter feito carne? Como é que eles vão ganhar essa pessoa para Cristo? Como nós vamos pregar o Evangelho para essa pessoa, quando nós fazemos essas pessoas odiar aquilo que nós queremos? E aí, gente, nós se convertemos nesse contexto. Nós convertemos nesse... E tem muitas pessoas que trazem essas tradições e todas essas coisas para as suas vidas. E aí nós passamos muita dificuldade. E aí nós vamos entender que isso também faz parte no corriqueiro da igreja de hoje. Comida. Nós temos a igreja Sétimo Dia Adventista, que muitos dizem que é uma seita e tal, mas para mim não vem ao caso, que ela guarda o sábado. Você já conhece a igreja adventista? Ela guarda o sábado. Ela crê que Jesus morreu na cruz, mas as pessoas dizem que ela é uma igreja que não é uma igreja cristã, que é uma igreja totalmente desviada. Carne de porco. Então tem muitas coisas do Antigo Testamento que a igreja adventista não tirou. Eu digo para vocês, o apóstolo Paulo ensina o que para nós? Deixa para Deus. Deixa para Deus julgar isso. Deus é que vai julgar isso, se pode ou se não pode. Algumas coisas eu sei que pode. Então assim, uma igreja que vocês podem bater de frente, Testemunha de Jeová. Por quê? Porque eles falam que são salvos pelas obras. Você precisa pregar o evangelho para um católico fervoroso? Precisa. Por quê? Porque eles ainda também acreditam que são salvos pelas obras. Nós sabemos que a salvação não é pelas obras. Nós sabemos que a salvação é pela graça.
Salvação, nós não podemos fazer nada para ser salvo. A salvação é unicamente pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso eu quero que vocês entendam isso. Se as pessoas creram nisso, se a pessoa que você está conversando creu que Jesus morreu na cruz por seus pecados e a sua obra foi que salvou ele, gente, as coisas pelo qual eles vão trabalhar depois disso, se não sejam questões pecaminosas, sejam questões, porque nós temos na nossa região, nós temos aquelas pessoas aí de várias outras denominações que acreditam em várias coisas, e Paulo vai dizer, vocês não entrem em detalhe nessas regras, vocês não entram em discussões com essas coisas tão sem fundamento, porque isso muitas vezes não traz para nós aquilo que nós tanto achávamos que era necessário para nós. Aí ele vai dizer para nós que isso para nós muitas vezes é fruto de orgulho. Então, as regras muitas vezes que essas religiões trazem, e nós também trouxemos, e aí, eu vou lembrar vocês de uma coisa. Brasil. Por que a igreja pentecostal no Brasil é tão forte? Por quê? Não estou aqui levando em crítica, mas eu quero que vocês entendam como as coisas são impregnadas no nosso coração. Porque a igreja pentecostal, ela vem do afro. O que é o afro que nós falamos aqui? Nós temos ali aquela questão, 90% do brasileiro, ou 70%, vamos dizer, são pessoas que se envolvem com macumbaria, com espiritismo. Daí, mas o que tem a ver a igreja pentecostal com isso? Nada. Só que lá nós íamos lá na mesa lá do Pai de Santo e ele dizia como é que ia ser o nosso futuro. Não é assim? Não dizia para nós o que ia ser amanhã, ele não adivinhava o nosso amanhã, ele não nos abençoava, ele não passava o ramo em nós estávamos abençoados. Não é assim que funcionava? O que nós vimos na igreja, a Kemily e o Natan tiveram agora há poucos dias num culto ali, e eles viram isso. Eis que o Senhor está dizendo uma coisa para ti nessa noite, que vai acontecer isso. E aí a Kemily e o Natan disseram que passaram, acho que mais da metade do culto, levantando no meio do culto e botando o dedo na cabeça de um, dedo na cabeça do outro, cabeça do outro. Por quê? Porque isso são ainda culturas de que nossos corações, nós precisamos... Isso lá na Europa não funciona. A igreja pentecostal na Europa não tem vez. Porque o europeu não é assim. Lá na Inglaterra isso não funciona. Por quê? Porque eles não têm uma cultura para receber esse tipo de coisa. Mas no Brasil eles aceitam. Coisa que eu tenho mais dificuldade na igreja, e olha que eu tenho dificuldade, é que os irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, eu sonhei isso. O que é? É um sonho. Se tu comeu carne de porco e feijão, é pesadelo. Mas por quê? Porque eu me lembro que quando eu era ímpio, a minha falecida mãe tinha um livro de sonho, que eu sonhava e ia lá para ler o que é isso. Lembra daquele livro de sonho? Então, nós muitas vezes ainda, dentro da igreja, nós somos presos a essas crenças, nós somos presos a esses princípios, essas regras, esses fundamentos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo nos trouxe a liberdade, por quê? Porque a Bíblia nos diz que as nossas vidas estão na mão do nosso Deus, que o nosso Deus nos libertou para que nós servimos Ele em temor, em alegria, no Espírito. E aí ele tá demonstrando para nós que nós precisamos nos desapegar dessas coisas. As igrejas hoje muitas vezes vestes, cabelo, joia, não pode isso, não pode aquilo. E todas essas coisas, elas estão ligadas diretamente às crenças. Por que crença? Porque a Bíblia nos apresenta que em Cristo Jesus nós somos libertos de todas essas coisas. Nós fomos libertos de tudo isso. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós, como nós podemos lidar com tudo isso?
Como nós podemos lidar como é que você pode andar junto com o irmão? Eu tinha um irmão lá que trabalhava comigo no aviário, e ele era pastor também. E ele tinha rancor, assim, eu vi que ele tinha rancor da ideia das pessoas acreditar que não se perdia a salvação, porque ele veio de uma igreja, mas o cara era muito crente, cara. E ele era muito rigoroso, sim, em questão de roupa e vestes e tudo. E ele trabalhou comigo muito tempo lá, e eu comecei a discutir com ele, a conversar com ele a respeito desse assunto, sem levar em nenhuma dessas vezes de discussão. E eu dizia para ele, irmão, isso não são coisas secundárias. Como assim nós cremos na mesma coisa? Como assim, pastor, meu irmão, nós cremos na mesma coisa? E aí eu fui explicando para ele. Daí ele chegou um dia para mim e disse assim, agora eu vi que, enquanto eu falo de ti nas pregações, que eu consegui andar com uma pessoa que era liberal, mas ele tinha no seu coração os mesmos princípios que eu. Eu consegui andar com ele porque ele era um irmão, eu via que ele era crente, e eu compreendi que essas coisas que roupa, joia, cabelo, se o cara tem tatuagem, se o cara bota piercing, se o cara não bota piercing, que não pode ser coisas que me façam afastar o meu irmão de andar com ele, que são coisas secundárias que eu preciso respeitar, e eu preciso muitas vezes não entrar em diálogo ou em discussões dessas coisas. Paulo disse, não entre em discussões com essas coisas, que isso não vai levar a coisa alguma. Não discuta com os teus irmãos a respeito de roupa, de brinco, de princípios que são talvez secundários na Bíblia. Não entre em discussões a respeito dessas coisas. O que pode, o que não pode, segundo o batismo. Se nós temos, se para ser salvo precisa ser batizado pela segunda vez pelo Espírito Santo. Vocês já viram falar sobre isso? Se fala em línguas, que todo mundo tem que falar em línguas, se não tem que falar em línguas. Se tem profeta dentro da igreja, se não tem profeta. Se ainda há dom de cura, se ainda não há dom de curas, se há pastora, se não há pastora, né, Kleber? Não. Mas agora vai fazer o quê? Tu vai entrar em discussão com esse tipo de coisa? Há muitas pessoas que tu vai conversar com eles que de repente precisa falar até mesmo o evangelho. Que é aquilo que eu falo para vocês, que é as partes fundamentais do evangelho, que é a saber se essa pessoa crê em Jesus Cristo ou não crê. Agora o cara diz assim para ti, eu creio em Jesus Cristo, que Jesus morreu naquela cruz por mim, e a sua obra naquela cruz me salvou dos meus pecados. Mas pastor, eu não posso deixar de vigiar, porque a hora que eu deixar de vigiar, eu posso ir para o inferno. É crente? É crente. Por quê? Porque ele creu na cruz. Não, mas aquilo ali são coisas secundárias. Paulo diz, isso aí é fraco na fé ainda. Ame ele. E diga, irmão, então continua firme, irmão, continua orando. Não pula do barco. Porque ele nunca vai pular, porque não é ele que se sustenta. Então, nós precisamos compreender, gente, que nós não devemos. Esse tempo, eu acho que andou dando certas discussões a respeito desse assunto, não devemos discutir isso. Perde salvação? Não perde salvação? Tu crê que? O que é que Jesus fez naquela cruz por ti? Jesus naquela cruz morreu pelos meus pecados, me deu vida eterna. Amém. Mas tu vai para o céu por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, então tu prega o evangelho para essa pessoa. Eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim. O assunto morre ali. Paulo disse, o assunto morre ali. Pastor, mas a gente sabe que a gente tem que vigiar, né? Porque senão a gente pode se perder. Amém, meu irmão. Continua caminhando e servindo o Senhor. Por quê? Porque você vai acabar trazendo umas discussões na própria igreja de Cristo, sem fundamento. Para quê? Tu acha que eu vou conseguir mudar? Paulo disse, eu não vou mudar a mente do fraco da fé. E aqui a briga do apóstolo Paulo, eu não lembro de vocês, acho que, Natan bota lá, acho que, eu não sei se é isso, 1 Coríntios 8, do 9 ao 13. Eu não sei se é isso, mas bota lá para nós ver se é. Eu marquei o texto aqui, mas eu não li. 1 Coríntios 8, do 9. Mas cuidado para que essa vossa liberdade não tornei em motivo de tropeço para os fracos. Olha só o que o Paulo está dizendo. Porque se alguém vir a ti e tem desconhecimento, comendo na mesa do templo, dos ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca
a comer da carne sacrificada a ídolos? Acho que é versículo 11. Assim o fraco, teu irmão, porque em Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tu tá lá na mesa de um ídolo comendo. Paulo, o que acontecia lá em Roma, para nós entender? Eles pegavam carne e sacrificavam pelos ídolos, que é diferente de hoje. Quando nós vamos falar em ídolo hoje, nós vamos pensar que o cara matou um boi e foi lá oferecer para ele. Não, eles pegavam as carnes e ofereciam para os ídolos lá nos templos. A carne que sobrava lá do templo, eles vendiam para as festas. Mas essas carnes tinham sido sacrificadas pelos ídolos. Muitos crentes não iam lá comer essa carne porque essa carne tinha sido sacrificada para ídolos. E tinha outros crentes que estavam indo, Paulo está conversando com Roma, a mesma coisa dos coríntios. E outros crentes iam para lá e comiam dessa carne sentada na mesa, e eles diziam que eles eram libertos, que eles podiam comer. Só que Paulo está dizendo, se um crente fraco, veja tu no templo comendo uma carne sacrificada ao ídolo, e ele vai lá e come dessa carne também, mas ele sabe que é pecado, para ele é pecado, e tu faz com que esse crente seja destruído a sua fé. Tu acha que Deus vai colocar tu por inocente? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tu acha que tu vai ser inocente disso? Porque se tu fez o crente fraco na fé pecar, tu é culpado por isso. Olha o que no versículo 11 está lá. 1 Coríntios 8, 11. Assim o fraco, o teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Versículo 12. Porque se alguém vir, versículo 12, pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Versículo 13. E por isso que, se a comida fizer teu irmão tropeçar, nunca mais comereis. Eu não mandei tirar o abençoado. Tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Por que eu disse para vocês, fazem uma tatuagem aqui e bota a camisa por cima? Porque aqui vai fazer o teu irmão pecar. E se ele vê, pode ser motivo de escândalo para ele. E aí Paulo disse, se tu fizesse teu irmão pecar, tu peca também. Amém. Glória a Deus. Porque ou coisinha para me achar feio. Mas não tem nada contra também, pode fazer. Então, nós temos que entender isso, meus amados. Não faça, Paulo está dizendo, não faça com o teu irmão fraco na fé peque. Daí Paulo diz o seguinte, se alguém botar alguma coisa na mesa para te comer, olha como é que era a situação, se alguém botar uma carne para te comer na mesa, tu vai comer a carne. E o cara botou a carne lá, é sacrificada aí, tu sabe o que é. O cara orou, abençoou, come sem problema, tu, sozinho, pode comer. É que nem a coisa, Deus o livre de comer murcilha. Você já viu ela comer murcilha? Eu não gosto de murcilha, mas tem gente que gosta. Um crente conservador, se tu vê tu comendo murcilha, o bicho pega, né? Porque é carne, ou matar uma galinha que puxa o pescoço, se sufocado, tem que ser degolada. Se tu tem um crente conservador na tua casa, tu precisa fazer isso? Custa tu pegar uma faca e cortar o pescoço? Custa tu deixar a murcilha para comer outro dia? Vocês estão entendendo? Eu estou falando disso, mas pode ser em qualquer área da tua vida. Não precisa. Paulo disse, ama o teu irmão, respeite o teu irmão na fé. Não entre em julgamento, não te mostre espiritual. Não te mostre espiritual. Porque Paulo disse, se tu quer ser verdadeiramente espiritual, aí Paulo vai dizer para nós que nós devemos mostrar o nosso amor pelo nosso irmão. Agora, há coisas na igreja, gente, que são imutáveis. Tá? E daí vocês podem entender assim, algumas coisas podem ser liberadas, mas umas coisas são imutáveis. Por exemplo,
O que é imoral na igreja? Não importa de cultura. Pode passar anos, pode vir o apóstolo Paulo, pode vir nós, pode vir os nossos filhos, que nunca vai mudar. Que é pecado. Um exemplo, a embriaguez. Embriaguez é pecado. Paulo, eu sempre digo para vocês, Paulo aconselhou os irmãos da igreja dizendo assim, aqueles que podem beber vinho e o que não pode. Agora eu vou perguntar para vocês, o que é beber e o que é se embriagar? Está entendendo? Paulo diz que a embriaguez é pecado. Você tem capacidade de alguém botar um copinho de vinho assim para você e você só tomar aquele copinho de vinho e não tomar mais nada? Amém. Mas você tem? Já pecou, já está confessando o pecado dela já. Ó. Então a minha mulher não pode nem fazer sagu, porque ela fica embriagada com o sagu. Então nós precisamos entender, gente, que a Bíblia diz que embriaguez é pecado. Olha o que aqui diz Gálatas 5, versículo 19. Bota lá, Natan. Gálatas 5, 19. Você tem a sua Bíblia aí também, pode abrir. Embriagar é que o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É algo que toma conta de ti. Ué, o cara quando fica bêbado não fica faceiro, não fica corajoso, não fala um monte de besteira, não canta, não assobia, não anda todo torto, quer ir para um lado, a perna vai para o outro. Não é que não perde a noção, mas ele é dominado por algo que tu vê que o cara não está mais em si. Ele já começa a ficar, já começa a ficar faceiro, uma vez a minha mãe antes de se converter, ela gostava de tomar um vinho, né? Ela tomava um vinho uma vez, ela tomava um vinho e já ficou meio faceira, já ficou quase embriagada. Ela chegou pro meu pai assim, me dá um beijinho. Daí meu pai assim, tu bebeu, né? Vocês estão entendendo o que é embriaguez? Faz tu fazer coisas que não é normalmente faz. É bêbado, mas assim, aonde é que está a embriaguez? Quando é que tu entende que uma pessoa está embriagada? Quando as pessoas começam a fazer coisas que fundamento, normalmente não faça. Coisas que elas não fazem, começam a fazer. Então, ali chegou a embriaguez. Porque quando Paulo faz a comparação do vinho com o Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo faz isso, domina o nosso corpo. Porque quando o vinho domina o nosso corpo, nós começamos a falar coisas, nós começamos a cantar, nós ficamos faceiros. Então, ele diz isso aí, é embriaguez. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, que o Natan é muito ligeiro, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, iras, ambições, egoísmo, discórdias, partidarismo, a inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais eu vos previno, como já vos preveni antes, os quais as praticam não herdarão o reino do céu. Isso vai ser pecado até Jesus voltar. Isso não muda. Vocês estão entendendo? Isso é pecado. Tudo isso vai ser pecado a vida inteira e sempre vai ser pecado. E não vai mudar a respeito disso aí. Então o apóstolo Paulo disse que a imoralidade é pecado. Mas ele está dizendo assim, os que são morais, então as virtudes que devem ser praticadas na vida cristã, que forma que nós devemos viver, indiferente do legalismo, indiferente do liberal, indiferente do radical, todos precisam viver. Tanto para o radical como para o liberal, aquilo que eu li é pecado. Acabou. É pecado. Mas o que nós devemos praticar, tanto o liberal quanto o radical, contra qualquer um tipo de pensamentos que tem dentro do cristianismo? Romanos capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10. É sexualidade, tudo que está relacionado ao sexo. É pornografia e todas essas coisas aí.
Pois, se vivermos para o Senhor... Não, Natan, não é 14 nada, estou ficando louco, é 13? Bota aí o 13 e 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Já falamos isso, né? Há certo o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Versículo 8. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não faz o mal ao próximo. Daí ele vai dizer, de modo que o amor é o quê? O cumprimento da lei. Quem ama obedece a Deus. O amor é o maior mandamento das Escrituras. Porque se você começar a analisar isso aqui e pegar isso aqui e botar lá em Gálatas capítulo 5, 19, você vai ver que lá ele está dizendo que a inveja, as brigas, todas essas coisas, elas são pecados. E aí ele vai dizer o quê? Quem ama não tem inveja, quem ama não briga. Daí ele vai dizer o amor é o maior de todos os mandamentos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós o quê? Que nós precisamos não entrar em discussões, comidas, bebidas, dias de festas, que era a questão do apóstolo Paulo ali com a igreja. Nós não devemos entrar em discussões de predestinação, se predestinou, se não predestinou, se Deus salvou antes do fundamento, se foi eu que escolhi Jesus, se foi Jesus que me escolheu, se eu vou ser salvo, se já estou salvo. Paulo diz, não entre em discussões com essas coisas. Se a minha liberdade, não tento mostrar para aquela pessoa que acha que fazer uma tatuagem, botar um piercing, botar um brinco, enfim, todas essas liberdades que eu conheço a respeito de Deus, se é pecado para ele, eu respeito, não confronto ele, porque no momento que eu estou confrontando ele, Paulo disse, eu estou confrontando a Cristo, que morreu por ele. Não faça isso. Não faça isso. Respeite o teu irmão mais fraco na fé. Quem tem que respeitar o fraco da fé são vocês. Não são os fracos que têm que respeitar os fortes. Porque por mais que ele vai querer ofender você, dizer que você vai para o inferno, que você está perdido, você vai olhar para ele e vai dizer, amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Porque você sabe que você não está perdido. Então que nós não viemos fazer com que isso crie barreiras de nós ter um relacionamento bom com a igreja de Cristo. Nós não somos uma igreja, nós somos a igreja. Com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas todos nós somos Cristo, corpo da igreja de Cristo. Amém, meus queridos? Vamos orar? E semana que vem nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto. E Paulo vai trabalhar nesse assunto muito para frente, mas nós vamos estar trabalhando nesse assunto. Quero que você coloque em pé e nós vamos orar nessa noite. Chamar a Kemi aqui na frente. Depois nós vamos estar fazendo louvor. Eu quero que você, talvez se você esteja... Eu tenho um irmão meu que ele vai para a internet só para provocar os caras. E ele vai só para provocar. E ele vai. E eu disse para ele já, é pecado. É pecado. Não faça isso. Paulo disse que é pecado. Eu não respeitar o meu irmão. É pecado. Vamos orar então nessa noite. Soberano e eterno Deus, nos ajuda, Senhor, a não pecar contra o nosso irmão. Indiferente dos seus princípios, indiferente dos seus ensinos, indiferente das suas crenças secundárias, não impede de nós morarmos no mesmo lugar e sermos filhos do mesmo Deus. Nos ajude a ser luz para eles, a ser bom testemunho na vida deles, que nós possamos ter comunhão pura, verdadeira com os nossos irmãos, que nós possamos andar juntos na mesma fé, na mesma esperança, que nós possamos servir ao Senhor com a mesma dignidade e com a mesma alegria. Se nós tenhamos pecado contra os nossos irmãos, Pai, se nós tivermos escandalizado os nossos irmãos na fé, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a não mais pecar contra eles, mas que ajude a nós a amarmos eles como Cristo amou a nós. Que nós possamos ser para eles irmãos em Cristo, que
tragam a eles a alegria de conviver e estar conosco. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa nossas vidas nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sexta-feira, culto de adoração na Bela Torres, 8 horas da noite. Domingo, 7h30 da noite, culto de adoração aqui. As mães que têm criança, tragam as crianças aí. Nós temos umas coisas para as crianças lá. Então nós vamos estar fazendo algumas lembrancinhas para as crianças lá de domingo de Páscoa, ensinando para eles o que é Páscoa, qual é o fundamento da Páscoa. Então que as irmãs possam estar trazendo as crianças aqui em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, nós vamos orar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida nesse dia e nessa semana. Que o Senhor venha guardar de todo mal. E que a paz do seu Santo Espírito resplandeça em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Dê um abraço, irmão. Estamos todos despedidos em nome de Jesus.